o ator Valnei Costa está de volta à cena de Porto Alegre. Ele apresenta a peça Reator na Casa de Cultura Mário Quintana e é nosso convidado aqui na Estação Cultura, acompanhado dos músicos Lico Silveira e Dodô Peixoto. Tudo bem, Valnei? Tudo ótimo. Como é que está esse retorno para a cidade, para Porto Alegre, que tu está? Eu estou bem contente, eu estou emocionado também com essa coisa de eu nunca ter feito, depois que saí daqui, um trabalho aqui no solo gaúcho, né? E foi uma coisa incrível, todas as peças que eu fiz sempre iam para Santa Catarina, para o Uruguai, para Manaus, mas não vinham a Porto Alegre. E aí eu vim morar aqui, faz um ano que eu estou aqui de novo, embora trabalho também no Rio e São Paulo eventualmente. E disse, tem que fazer, tem que resolver esse karma, né? E está sendo muito positivo, muito positivo. Porque no seu país você trabalhou em importantes companhias, importantes diretores, né? É verdade. Geraldo Thomas, Zé Celso Martínez Correia, enfim. Sim. O Zé Celso Martínez Correia, na verdade, para mim é o grande dos mestres do teatro, não só do Brasil, como do mundo, né? Ele é um cara que faz uma diferença incrível. A abordagem dele, a leitura que ele tem das coisas é muito especial e eu aprendi bastante com ele. Fiz uns trabalhos ótimos, o Hamlet, né? 6 horas de peça, né? 2 intervalos, era uma delícia de fazer. E agora em Porto Alegre a peça Reator. Reator. Reator no nome, né, já traz toda essa questão do século XX, né, das energias, do poder das energias, né, e é um convite até que pessoas dessa qualidade de renegociar as energias para movimentar o mundo, que venham ver a nossa peça para a gente se associar a eles também, né. E Reator, eu me inspirei no... Opa! Tá aí as energias vieram, eu estou abençoado por um ser terráqueo, né? Então tem isso, assim, é uma peça que se propõe a contracenar com a vida. Putz, é bonito isso, né? De chegar aqui um inseto voador maravilhoso, uma borboletinha. Ela aborda a vontade de poder do artista, essa peça, assim, é uma reflexão sobre o poder do artista, o papel do artista, e não só do artista, né, porque na verdade todos nós somos artistas, né, todo mundo que faz o seu todos temos um papel nessa vida. Exatamente, né? Então essa vontade de mudar para melhor, de preferência, né, é uma coisa que a peça traz para discussão. E você parte de que acontecimento? Porque tem um acontecimento histórico que você se inspirou. É verdade. O John Wilkes Booth foi um grande ator americano, assim. No tempo que... Não é que o teatro não dê mais dinheiro hoje, mas assim, o teatro naquele tempo dava muito dinheiro, porque não tinha televisão, rádio, essas coisas todas. Então, eles ganhavam muito dinheiro. Eles eram de uma família de ingleses que se radicou nos Estados Unidos e foram considerados os pais de Shakespeare na América, porque montaram Shakespeare pela primeira vez lá nos Estados Unidos, né? Então esse John Wilkes Booth era considerado o mais jovem astro do mundo, o pai dele era o pai de Shakespeare na América, eles ganhavam grana demais com isso. E ele foi sócio de uma das primeiras companhias de petróleo dos Estados Unidos, para tu ver como a coisa era quente, né? Muita grana rolando. Então, e ele mesmo, né, aí teve a guerra de secessão nos Estados Unidos, onde, surpreendentemente, uma pergunta que até eu faço na peça, né, se alguém que tem como me responder, como um povo em guerra civil pode eleger democraticamente um presidente para toda a nação, e essa coisa incomodava, né? Metade dos Estados Unidos, pelo menos, né? Do Abraham Lincoln se candidatar à reeleição, sendo ele o responsável por toda a guerra, né? Um dos, né? O representante da história. E o John Wilkes Booth, né, numa conspiração, acaba alvejando o Abraham Lincoln dentro do teatro durante uma comédia, que é uma coisa, um paradoxo fantástico, e ele, em consequência desse tiro, morre, né? E depois o John Wilkes Booth é perseguido, consta que ele morreu, mas dizem que ele foi para a Rússia, sabe aquela história E então ele é o grande vilão da história oficial americana, por conta dessa relação dele ter sido o cara que matou o pai da democracia, o Abraham Lincoln, né? Mas é uma discussão interessante, né? Uma discussão que está aberta. Você trabalha no palco, só você como ator, mas também está acompanhado de músicos. Música ao vivo. Música ao vivo, algumas canções, né? Na verdade, eu sou um entoador, né? Sou um poeta. E eles são os músicos, o Lico, o Silveira, o Dodô. Eles são muito bons. Eu
estou nem à altura deles. Mas tem uma canção que a gente até gostaria de fazer aqui, que conta um pouco assim desse percurso de um artista que estava fora e volta para cá e vem aqui, né, dar um abraço nos seus conterrâneos, que chama-se Porto, né? E nós vamos fazer agora, pode ser? Claro, vamos lá. Vou partir do porto que cheguei, vou chegar no porto que parti, levo a vontade de vencer, trago o prazer de existir. Navego além mar, sou cosmonauta, caminho entre astros, sou daqui. Navego além mar, sou cosmonauta, caminho entre astros, sou daqui. Minha alma é meu testamento, minha arma é o meu amor. Enlevo a potência do meu sonho, meu corpo ofereço em esplendor. Simples como é simples o desejo de ser um viajante amador. Simples como é simples o desejo de ser um viajante do amor. De ser um viajante do amor. De ser um viajante do amor. Volney, você está falando de Porto Alegre, nessa música Porto, né? E também na peça você está questionando, discutindo, né, o papel da arte nisso tudo. É uma peça para realmente se pensar o nosso espaço neste mundo? O Torquato Neto, poeta, diz assim: primeiro passo, tomar conta do espaço. E realmente, a gente precisa mais do que nunca, né? Eu questiono também, não é assim a falta de educação para as pessoas que não têm. Isso todos temos que ter educação. A minha questão é assim: o que está sendo feito com a boa educação que os nossos grandes líderes recebem, né? Por exemplo, Obama, o pessoal da ONU, eles estudaram nas melhores escolas do mundo. Eles tiveram uma vida muito boa, regada a todo o ensinamento que eles poderiam ter, que está disponível no mundo. E quanto mais avança a ciência, mais cresce a miséria. No cartaz da peça você está lá, junto com Obama, né? O cartaz é inspirado num quadro do Gil Vicente, um grande artista plástico, que fez uma exposição chamada Inimigos, né, que expôs até aqui na Galeria Subterrânea, em Porto Alegre, na Bienal de São Paulo, e lá eu me apaixonei pela obra dele, achei tudo a ver com a minha peça, e parece que eu e ele fizemos a mesma coisa, só que em linguagens diferentes, né? Aí eu fiz uma foto, eu assim, apontando para o Papa, no quadro que ele aponta para o Papa, né? Só que a gente mudou, botou o Obama no rosto do Papa e o John Wilkes Booth no rosto dele. Então, e é esse que a Ana Sartori fez uma arte muito bonita, que é o cartaz da nossa peça, que vai começar a rodar agora. A peça está em cartaz na Casa de Cultura Marquintana, sempre às terças-feiras, né? Terças-feiras. A Casa de Cultura Marquintana está uma maravilha. A administração do Marco Barreto está sensacional. Agora nós estamos na Semana do Poeta. Então, tem um monte... Semana de aniversário do poeta Mário Quintana. Semana de aniversário do poeta Mário Quintana, nosso grande poeta, né? Nosso passarinho. Olha, está chovendo atrações, né? Tem todos os dias, a qualquer momento, se chega lá, está uma festa a Casa de Cultura Mário Quintana. E nós também estamos lá, né? A terça-feira às 8 da noite, que amanhã, hoje, caramba, é hoje, né? É que amanhã nós vamos fazer isso aqui, que é um livro, meu livro livre que eu chamo. Livro livre Poemáscara. Então é um livro para as pessoas escolherem a página que querem, não precisa comprar o livro inteiro, não precisa, a ideia é que ele seja distribuído gratuitamente para o povo, né? E aí a pessoa, por exemplo, num bar, né, está afim de uma outra pessoa, naturalmente, e manda um poemáscara para ele. Olha só. Vamos supor que eu estivesse afim de ti. Vamos lá. Aí eu te mando esse poema, assim. E se você quiser ler o meu poema, vai ser uma honra ter você lendo um poema meu. Ser feliz quando a noite é toda night. A luz é toda light. O dia é todo day. E a vida, alguém pergunta:
Quando o dia é todo day, dói a alegria, alguém pergunta. Quando a noite é toda night. Quando tudo não é o bastante e a luz é lumière, no injur é uma mulher. Quando a luz é toda luce, quando nada não é o bastante e as línguas não se falam, romper o mar e morto. Isso, aí eu vou, E amanhã a gente vai fazer uma brincadeira com esses poemáscaras ali no quindim, que era o docinho que o Mário Quintana tanto gostava, né? Ao 12h30 também vamos cantar umas canções, mas vai ser mais improvisado, né? Embora isso aqui é para ser improvisado, porque depende do outro, que nem foi você agora. Parabéns, ó. Parabéns para você. Bom, Reatores está em cartaz sempre às terças-feiras, 8 da noite, no Teatro Bruno Kiefer até o dia 2 de agosto, ali na Rua dos Andradas, 736, Casa de Cultura Mário Quintana. Obrigado pela presença aqui no Estação Cultura. Olha, muito obrigado a todos vocês. Nós temos uma equipe, temos o Yuri aqui, nosso produtor, tem o